Pablo Marçal tem trago afirmações que gerou muita confusão na cabeça das pessoas em relação à separação de salvação e reino, e ao mesmo tempo a afirmação que a homossexualidade não seria um pecado, que seria de cunho religioso, mas que a Bíblia é categórica que isso é condenável. Será que tem coerência? Vamos analisar aqui um pouquinho o vídeo dele e vou falar isso um pouco com vocês. Todo respeito, a Bíblia não fala que homossexual vai para o inferno. Não fala. Isso é religioso. É religioso. Mas a Bíblia é categórica nisso. Tá. E você pode fazer o que você A Bíblia quiser não com essa condena, mas a informação. Bíblia afirma. Existe a salvação, existe o reino. Tem três E tipos faz de pessoas. separação de salvação como e você reino. está falando aqui na minha frente, o carinho e o respeito que eu tenho por você, eu não posso deixar de te falar sendo conhecedor da palavra. Não falo por religião, tá bom? Não salvo é alguém que não tem a compreensão da obra da cruz. O salvo é aquele que acessou o sangue. Ele tem a salvação e acabou, independente do que acontecer. Agora, os reinantes tem a ver com o reino descendo aqui na terra e um governo. A Bíblia é clara com isso. Tem gente que vai querer, na próxima geração, adulterar a Bíblia, mudar a Bíblia para que se adapte às pessoas. Eu acredito muito na sinceridade do seu coração, mas uma coisa é nítida. Não é só homossexualidade, é adultério, é gente que Ele falou que era fornica. religioso? Tem uma série de coisas em Apocalipse que diz que quem pratica e vive nessa prática não vai. Eu não quero te confrontar, eu quero, como amigo, te explicar isso. Não vai entrar no reino. O reino dos céus é uma coisa, a salvação é outra. Não. Para todo mundo que está assistindo, a maioria da terra é não salva. Porque lá em Romanos está escrito isso. Todos os pecados Maioria não, destituídos todos. foram da glória de Deus. Todo mundo, eu, você, o Carlinhos, todo mundo. Eu quero a salvação. Desvio da nossa alma do inferno. A salvação não é para o nosso corpo e não é para o nosso espírito, é para a nossa alma. A remissão é almática. Olha, ele fez umas colocações aqui que, ao meu ver, gera confusão, porque ao mesmo tempo ele afirma que homossexualidade não seria um pecado e que isso é de cunho religioso, mas que ao mesmo tempo ele afirma que a Bíblia condena tal prática. E ele faz uma separação de reino e salvação, só que isso é uma teologia meio controversa, porque a consequência da salvação é te levar ao reino, né? Por isso que o significado da expressão não herdará o reino dos céus, segundo a Bíblia, é uma exclusão da vida eterna e da comunhão com Deus para aqueles que não seguem os ensinamentos da Bíblia e não se arrependem dos seus pecados. Então vamos falar um pouco sobre isso. A Bíblia, ela condena o ato sexual entre pares, pessoas do mesmo sexo. E isso está escrito tanto no Antigo Testamento, Levítico 18, 22, como no Novo Testamento, em Romanos capítulo 1, do versículo 24, 27, 1 Timóteo capítulo 1, do versículo 10, e 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 9 ao 11, que ali trata de pecados, qualificações de pecados de pessoas que não herdarão o reino de Deus, tais como adúlteros, idólatras, efeminados, como no grego, acernokoitai, malakoi, ativos e passivos. Então, identificando posição sexual de pessoas do mesmo sexo. Então, a Bíblia é muito cirúrgica no sentido que o pecado não é você se entender homossexual ou propriamente você ter um jeito de afeminado, que o efeminado ele está relacionado a uma posição sexual, ou seja, o ato sexual seria o pecado de pessoas do mesmo sexo, né? De realizar o ato de pessoas do mesmo sexo. Então, entendendo que o pecado seria isso, tanto quanto de adúlteros, pessoas que se relacionam fora da unidade do casamento monogâmico, homem e mulher. Então, qualquer pessoa que faça um relacionamento sexual fora desse princípio monogâmico, do sexo oposto, é pecado. E é condenável perante a palavra de Deus. Tais como essa própria passagem relata que houve pessoas que foram mudadas pela graça de Deus na cidade de Corinto. E tanto quanto idólatras deixaram de ser idólatras, adúlteros deixaram de ser adúlteros, ou seja, houve um arrependimento, se consertaram, né, e não praticaram mais tais coisas, tais como pessoas que viveram essas posições sexuais como homossexuais, também foram mudados pela graça de Deus, ou seja, houve um conserto, né, um arrependimento. Então, a Bíblia trata como que serão condenável
que a Bíblia irá condenar aqueles que não se arrependerem. E a mensagem da cruz é sobre o quê? Um arrependimento dos nossos pecados, ou seja, do que a Bíblia trata como pecado. E qualquer ato sexual independente da homossexualidade ou heterossexualidade fora do casamento, visto como um ato até de fornicação ou adultério, é um pecado e é condenável para aqueles que não se arrependerem. Ou seja, Jesus está mais preocupado que você entenda aquilo que desagrada a ele e que você se arrependa, e se arrepender é romper. É você não praticar mais tal coisa, compreendendo que aquilo fere o princípio da palavra de Deus. Por isso que Jesus diz em João 14, 21, que aqueles que dizem que me amam, seguem a minha lei, a minha vontade, ou seja, os meus princípios. Então, amar a Jesus é um ato de atitude, né? É muito fácil eu estar casado com a minha esposa e simplesmente sair com outra mulher e depois que eu amo ela, dizer que eu a amo. Eu estou amando quando estou traindo? A mesma coisa de Jesus. Por isso que em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15, o apóstolo Paulo diz: será que quando Cristo voltar, se unirá a uma só carne, uma prostituta? Ele fala sobre o nosso corpo. Se usamos o nosso corpo para prostituição, que a Bíblia trata, não é sobre eu cobrar e ter que me prostituir, não. O ato da prostituição é o quê? É o ato de eu me relacionar com pessoas fora da unidade do casamento monogâmico homem e mulher. É basicamente isso. Então, independente de pessoas sejam hétero ou homo, que aí entra a consequência da homossexualidade, que praticar um relacionamento sexual fora de um compromisso nessa linha do evangelho é um pecado e é condenável e precisa haver um arrependimento, né? Então, a Bíblia ela é muito clara e explícita que a homossexualidade é um pecado e é necessário haver um arrependimento. E outra coisa, essa questão de fazer separação de reino e salvação, isso aí é uma heresia. Porque a consequência da salvação é te levar para o reino de Deus. Porque quando a Bíblia trata que um pecado não vai me fazer viver o reino de Deus, ou seja, quando há um arrependimento desse pecado, consequentemente eu sou convidado a entrar no reino de Deus. E aí entra um outro detalhe, porque quando nos arrependemos e reconhecemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, ocorre o ato da justificação. Somos justificados diante de Deus para a salvação. E como o segundo ato, que é o batismo com o Espírito Santo, aquele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça de Deus, somos capacitados por ele a renunciar àquilo que é pecado, né? E caminhar com uma vida de santidade. Por isso que em Ezequiel capítulo 11, do versículo 17 ao 20, que ali trata sobre Deus dar um novo coração e tirar aquele de pedra e dar um novo espírito para aqueles que receberiam o derramamento do seu espírito, que seria uma capacitação do Espírito Santo a viver os princípios de Deus, abrindo mão da idolatria e vivendo uma vida de obediência à palavra de Deus. Por isso que Jesus, no Novo Testamento, em João capítulo 3, versículo 7, ele fala que vos é necessário nascer de novo a Nicodemos, que era um fariseu do Sinédrio, um homem importante, um homem que, se a salvação fosse por meritocracia, esse homem seria salvo. Um estudioso da fé, rico, influente na sociedade, um homem íntegro. E Jesus disse para ele que tinha que nascer de novo. E nascer de novo é você sair debaixo do jugo do pecado, Romanos 3, 23, e assim todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Ou seja, nascemos num jugo de condenação. E temos um coração duro e um espírito que Jesus, ele nos restaura quando reconhecemos como seu Senhor. E a nós é dado um novo coração e um novo espírito, sendo assim salvos para o reino de Deus, tendo novos começos, novos sonhos, objetivos, vivendo realmente uma nova identidade na pessoa de Jesus. Por isso que 2 Coríntios 5,17 diz que quando estamos em Cristo, nova criatura somos, eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Todo aquele que está em Cristo Jesus vive a novidade de vida. Então, o evangelho é sobre isso, é sobre renunciar aos desejos da nossa carne, viver uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus, e que a nossa conduta sexual, Jesus afirma em Mateus 19, que tem que ser vivida no matrimônio, no casamento entre homem e mulher.
E Jesus nunca foi a favor do relacionamento homossexual, né? Então, a Bíblia, ela é clara que é um pecado e tem que haver arrependimento para aqueles que permanecem vivendo na homossexualidade em seu sentido sexual, consumir um ato sexual. Então, Carlinhos Maia, ele abre mão do evangelho, ele crê em um Deus que está mais voltado ao ego dele, assim, ao sentimento, aquilo que ele entende como uma verdade que é conveniente à realidade dele, né? Então ele tem uma certa visão de Deus de salvação pelas obras. Por exemplo, eu não mato, eu não roubo, sei lá, eu não faço mal às pessoas, apenas sou um homossexual e vivo a minha vida conforme eu desejo. Seria mais ou menos isso. Mas a salvação não é por eu ser bom, é pelo reconhecimento de Jesus sobre a minha vida e havendo fruto de arrependimento. Porque a evidência que você tem o Espírito de Deus é pelos frutos. E os frutos envolvem uma mudança de comportamento. E isso envolve a nossa conduta moral e sexual, né? Então eu falo assim por mim mesmo. Eu vivi 12 anos na homossexualidade, fui drag queen, rainha da parada LGBT. Tive uma experiência com Jesus em casa, fui batizado com o Espírito Santo. Isso já fez agora 5 anos que eu me batizei nas águas. E dou como um testemunho que houve esse fruto de um novo nascimento na minha vida e a minha mentalidade mudou, renunciei ao pecado, estou numa vida de santidade e todas as pessoas são chamadas a caminhar dessa forma. Porque eu não posso querer trazer para mim uma identidade que é mais voltada ao mundo, porque o termo homossexual só foi criado ali no século XVIII. Então, antes do século XVIII não tinha esse termo. Então, o que eu era? Eu poderia ser uma pessoa que eu teria inclinação à homossexualidade, mas se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. Ainda que eu possa ter um sentimento, um desejo ou qualquer outra coisa, isso não é mais um fundamento de verdade. Eu, em Cristo, eu sou filho, independente se eu tenha um sentimento ou uma atração. E isso é um ato que eu vou renunciar da minha vida da mesma forma que um cara heterossexual da igreja que não se casou e precisa buscar uma vida de santidade para realmente e verdadeiramente ser um discípulo de Cristo. Então, todos nós precisamos deixar e renunciar aos desejos da nossa carne e buscar essa vida de santidade. Você vai ser perfeito? Não, mas a sua motivação é que você tenha que buscar nas suas possibilidades. Eu, pela graça de Deus, e falo isso para glorificar Ele, né? Já tem 5 anos que eu abandonei pornografia, que eu vivi 20 anos disso. Homossexualidade, nunca mais eu fiquei com ninguém. Estou em santidade. Nunca caí ou tive vontade. Não tem. Literalmente, até por outras questões. Que para mim, viver a homossexualidade é um engano. E principalmente vai sofrer aqueles quando chegar na velhice como homossexual. Eu não quero isso para minha vida, não. Então, tô bem tranquilo na minha decisão também. E almejo um dia poder casar, conhecer uma mulher e constituir uma família para a glória de Deus, né? Então, mais ou menos nesse sentido. Então, assim, Jesus ele está de braço aberto para qualquer pessoa que seja homossexual. Só que, para essa pessoa que seja homossexual, ela vai precisar olhar para essa realidade dele, ou dela, e literalmente abrir mão disso para ser um seguidor de Jesus, para você realmente ter uma atitude que realmente você está dizendo, Jesus, eu vou abrir mão disso, porque eu sei que isso não agrada ao Senhor, e eu vou viver uma vida com o Senhor. Independente se eu me permitir ou tiver uma visão de eu me casar com uma mulher ou com um homem, né, seja um rapaz ou uma mulher que se encontra nessa situação, mas que vou viver como seu discípulo. E se lá na frente o Senhor fazer isso na minha vida, que assim seja. Que o seu coração, gente, esteja aberto para que o Senhor traga a ti tudo aquilo que Ele tem a respeito de você. Então, Jesus ele não chama homossexuais a ser heterossexuais, mas chama homossexuais a renunciar à homossexualidade e ser um discípulo. E ser um discípulo é abrir mão de você mesmo para você viver a vontade dele. Então, a homossexualidade sim é um pecado, mas há graça, há misericórdia de Deus e Jesus chama a todos
E a própria palavra de Deus, ela trata que houve pessoas transformadas por Deus nessa área. Então, o Pablo Marçal é complicado. Gente, pelo amor de Deus, vocês têm que começar a estudar a palavra de Deus. Porque se existem pessoas que são mal intencionadas ou pessoas que estão pregando heresia, a Bíblia vai dizer o quê? Será que um cego pode conduzir o outro? Ambos cairão numa cova. Então, se uma pessoa está no engano, está equivocada nas suas ideias, e você segue essa pessoa, você está indo junto com ela. Então, a gente precisa buscar a palavra de Deus e compreender o que ela diz. Afinal, a sua salvação está em risco. Você precisa viver a verdade, e a verdade está na palavra de Deus. Então, não posso dizer que homossexualidade não é pecado quando a palavra de Deus trata que é. Eu não posso dizer que isso é um cunho religioso, uma ideia de homens, talvez, na ideia deles, preconceituosos por não concordar, ou como a teologia, inclusive, quer dizer que é um preconceito do conservadorismo, né? Que eles querem excluir os homossexuais do reino de Deus. Não. É a palavra de Deus, até em seus textos originais. Porém, a Bíblia trata como verdade. Então, homossexualidade seria o quê? Um cunho religioso, mas está na palavra. E se está na palavra, é um fundamento de verdade. Eu não posso escolher uma parte da Bíblia como verdade e a outra não. E nem posso separar a salvação do reino, porque a salvação te leva para o reino, né? E a salvação, como diz em Tiago, que o fruto da salvação te leva às boas obras. Por quê? Quando você tem o Espírito de Deus, você é capacitado a viver a vontade de Deus, e viver a vontade de Deus te leva a querer fazer as boas obras. Do amor que você recebe da parte do Senhor sobre a sua vida, você quer compartilhar com as outras pessoas, levando o Evangelho, levando a graça, a misericórdia e a vontade de Deus para a vida das pessoas. Por isso que em Mateus 5,13 fala que vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E o sal é aquilo que dá gosto, aquilo que preserva a comida nos tempos antigos. Então o texto diz o seguinte, que Jesus deseja que a sua igreja seja participante da cura do mundo, ajudando as pessoas, falando do amor de Deus, trazendo o reino de Deus para as pessoas. Então, seria basicamente isso que eu queria falar. Homossexualidade é pecado? Sim, mas fruto de arrependimento te leva à salvação. E a homossexualidade, quando você conhece do amor de Deus, é algo que você nem quer saber mais, porque o que Deus tem para você é muito maior do que apenas um desejo sexual que vai durar 5 minutos e que, infelizmente, a consequência do pecado existe. E quando Deus trata que algo é pecado, não é porque ele é um ditador, é porque ele sabe que o desejo do seu coração vai te levar a um caminho mau. E como um pai zeloso, ele cuida pela vida dos seus filhos e repreende aquele quem ele ama. Então, não caia nessas heresias, busca o Senhor. Eu oro para que Carlinhos Maia conheça da graça de Deus, que ele seja alcançado, que ele seja transformado e que ele venha dar um grande testemunho da graça e da misericórdia de Deus. E seria isso. E como essa semana estou indo viajar, dia 8 estou indo para o Piauí, dia 14 vou para Brasília, e de Brasília vou para Belém, junto com o pastor Flávio. Não sei se ele vai estar indo, se ele não for, eu vou sozinho, né? Que vai ser um congresso lá. E nesse tempo de vídeos que eu estou fazendo essa semana, eu estou pedindo a ajuda de vocês, para que vocês que puder ajudar o meu ministério, né? Abençoando com qualquer valor, pode ser R$2, R$3, qualquer valor que vocês abençoem a minha vida vai me ajudar muito. Eu faço a obra de Deus, eu não cobro para ir nos lugares, então estou indo muito por minha conta em muitos lugares. Então é uma forma de eu arcar com os custos que eu preciso para poder estar fazendo a obra de Deus e levar a mensagem da palavra. E é uma forma de eu tentar sobreviver, porque estou aí começando, né? E todo mundo tem um início. E o início, Deus abençoa a vida da gente, então eu creio que Deus proverá, né? Sobre a minha vida, sobre a sua vida. Que Deus te abençoe. Vou deixar o contato do Pix aqui. E ao mesmo tempo é o meu número. E para alguém que quiser ajuda e precisar de apoio ou dúvidas em relação à homossexualidade, tanto quanto meu Pix é 19
9742-35994. E para quem precisa entrar em contato comigo, também esse é o meu número. Então, que Deus abençoe a sua vida, me inclua em suas orações, porque a palavra diz, né? A nossa briga não é contra a carne, ou seja, contra as pessoas, mas contra principados e potestades do mal. E trabalhar essa área de cura e libertação são guerras que só pela graça de Deus, mas maior é aquele que está conosco, né? Então, peço que me inclua em suas orações aí e creio que Deus proverá sobre as nossas vidas. Que Deus te abençoe.